Eles pensaram que ele seria diferente porque é americano, porque sorria, porque não se parecia com os outros. Mas 5 dias depois de subir à varanda como o novo Papa, o Papa Leão XIV disse algo que deixou metade do mundo perplexa e a outra metade furiosa. E, naquele momento, todos os jornalistas na praça baixaram suas canetas porque não esperavam o que viria a seguir. Antes de nos aprofundarmos, diga-nos de onde você está assistindo e se a fé, a verdade ou a liderança real ainda importam para você. Curta, inscreva-se e fique conosco. Agora, deixe-me contar o que aconteceu. Fazia apenas 3 dias que a fumaça branca subia ao céu sobre a Capela Sistina, em 8 de maio de 2025, quando o mundo soube o nome do novo Papa, Papa Leão XIV. Ele não se parecia com o que a maioria das pessoas esperava. Ele não era italiano, não era europeu. Ele não vinha de linhagens reais ou de seminários seculares escondidos nas colinas de Roma. Ele nasceu em Chicago, foi criado no meio oeste, falava espanhol fluente de seus anos no Peru e andava com o tipo de humildade que deixava até a guarda suíça em dúvida se devia saudá-lo ou abraçá-lo. No momento em que ele pisou na varanda da Praça de São Pedro, seu sorriso dizia: "Estou ouvindo." E o mundo ouviu de volta. Alguns aplaudiram, alguns choraram, e muitos, especialmente no Ocidente, esperaram. Esperaram por mudança. Esperaram por uma igreja que finalmente acompanhasse os tempos. Era o que diziam as manchetes. Meios de comunicação progressistas nos EUA e na Europa imediatamente começaram a imprimir palavras como histórico, moderno e mente aberta. Um artigo chegou a chamá-lo de o Papa mais americano já escolhido. E então vieram as suposições de que, por ser americano, o Papa Leão suavizaria a posição da Igreja sobre o casamento gay, que ele flexibilizaria séculos de doutrina em direção à tolerância moderna, que ele abriria as portas não apenas para acolher, mas para redefinir. Em fóruns online, em painéis de notícias e nos cantos silenciosos do Vaticano, a especulação crescia a cada hora. Ele é de Chicago, disse um âncora. Ele será mais inclusivo. Ele trabalhou na selva peruana, escreveu um blogueiro. Ele entende a dor e liderará com empatia. Ele tem valores americanos, sussurrou um diplomata em um jantar no Vaticano. Certamente lhe dirá que amor é amor. Mas o que eles não entendiam, ainda não, é que o Papa Leão XIV não estava tentando ser popular. Ele estava tentando ser fiel. E embora carregasse um passaporte dos Estados Unidos, seu coração havia sido forjado no fogo, não em capelas de subúrbio, mas em aldeias na selva, zonas de guerra e cidades nas montanhas, onde a verdade não se curvava aos sentimentos. Em 10 de maio, apenas 2 dias após sua eleição, uma pressão sutil começou a se formar. Grupos de defesa LGBTQ+, emitiram declarações educadas de boas-vindas ao novo Papa, seguidas rapidamente por cartas, editoriais e pedidos de comentários. Alguns membros da igreja começaram a sussurrar sobre uma oportunidade de fazer história, de ser o Papa que mudou tudo. Mas o Papa Leão XIV permaneceu em silêncio. Ele não tuitou, ele não deu pistas. Ele orava todas as manhãs antes que o pátio se enchesse de turistas e câmeras. Ele caminhava descalço sobre as pedras frias do Palácio Apostólico, assim como havia caminhado pelos caminhos lamacentos de Ayabaca, no Peru, décadas antes. Ele não veio para agradar, ele veio para servir. Mas ainda assim, o mundo continuou a supor, porque certamente diziam eles: ele não é como os outros. Ele é mais jovem. Ele é americano. Ele sorriu quando acenou. Ele é um de nós, sussurravam. Ele entende. Mas eles não tinham visto o que ele viu na selva. Eles não haviam enterrado crianças vítimas da violência dos cartéis. Eles não haviam visto famílias se desfazerem sob o peso da fé abandonada. E certamente não haviam lido os versículos que ele havia marcado em sua Bíblia em espanhol, aquela que ainda repousava ao lado de sua cama. Na noite de 13 de maio, um colunista americano escreveu: "Esperamos que o Papa Leão XIV finalmente alinhe a igreja
com o amor moderno. O que eles não sabiam, o que não poderiam imaginar, era que o Papa Leão já havia preparado sua resposta. E ela viria de uma forma para a qual ninguém estava preparado. Nem a imprensa, nem os progressistas, nem mesmo os cardeais que o haviam colocado no poder. Porque o que o Papa Leão XIV diria, e o que faria apenas alguns dias depois, deixaria até mesmo seus críticos sem palavras. Na manhã de 16 de maio de 2025, a Sala Clementina, no Palácio Apostólico, fervilhava de expectativa. Representantes de mais de 180 países haviam se reunido para sua primeira audiência formal com o recém-eleito Papa Leão XIV. A atmosfera era uma mistura de reverência e curiosidade, enquanto diplomatas aguardavam insights sobre a direção que o novo pontificado tomaria. O Papa Leão XIV, anteriormente Cardeal Robert Francis Prevost, de Chicago, entrou no salão com uma postura serena. Suas raízes americanas e seu trabalho missionário no Peru levaram muitos a especular sobre possíveis mudanças progressistas nas doutrinas da Igreja, especialmente em relação a questões LGBTQ+. Ao iniciar seu discurso, o Papa Leão XIV expressou gratidão pelas mensagens de boa vontade após sua eleição e condolências pelo falecimento do Papa Francisco. Ele enfatizou a importância da comunidade diplomática, referindo-se a ela como uma família que compartilha as alegrias e tristezas da vida, unida por valores humanos e espirituais. Então veio o momento que capturaria a atenção global. O Papa Leão XIV declarou: cabe aos governos construir sociedades pacíficas, acima de tudo, investindo na família fundada sobre a união estável entre um homem e uma mulher. Essa reafirmação do ensinamento católico tradicional sobre o casamento foi recebida com uma mistura de reações. Círculos progressistas e defensores LGBTQ+, que esperavam uma abordagem mais inclusiva, expressaram desapontamento. Alguns viram a declaração como um retrocesso em relação ao tom mais acolhedor estabelecido pelo Papa Francisco, enquanto outros a viram como uma continuação da doutrina de longa data da Igreja. Apesar da controvérsia, a mensagem do Papa Leão XIV foi clara. Embora a Igreja permaneça aberta ao diálogo e enfatize a dignidade de cada pessoa, seus ensinamentos sobre o casamento permanecem enraizados na tradição. Ele destacou a importância da paz, da justiça e da verdade, exortando as nações a trabalharem juntas para enfrentar os desafios globais. O discurso deu o tom para o papado de Leão XIV, sinalizando um compromisso de defender os valores tradicionais enquanto se engaja com o mundo moderno. Enquanto as discussões e debates continuam, a comunidade global observa atentamente para ver como o novo Papa navegará pelas complexidades das questões contemporâneas dentro do quadro da doutrina católica. As repercussões da declaração do Papa Leão XIV, em 16 de maio de 2025, foram imediatas e profundas. Quando o Vaticano divulgou a transcrição de seu discurso ao corpo diplomático, as manchetes ao redor do mundo capturaram a essência de sua mensagem. A família é fundada sobre a união estável entre um homem e uma mulher. Essa reafirmação da doutrina católica tradicional desencadeou uma tempestade de reações nas plataformas de mídia e dentro da própria Igreja. Os meios de comunicação rapidamente dissecaram as palavras do Papa. Publicações progressistas expressaram desapontamento, vendo a declaração como uma regressão do tom mais inclusivo estabelecido pelo Papa Francisco. As redes sociais fervilharam com debates. Hashtags como Escândalo do Papa, tradução de Popocity, se tornaram tendência global, com usuários expressando uma mistura de apoio, preocupação e indignação. Em cidades como Nova York, Londres e Berlim, surgiram protestos. Grupos de defesa organizaram vigílias e manifestações em frente a catedrais e embaixadas, segurando cartazes que diziam: amor é amor e inclusividade. A comunidade LGBTQ+, em particular, sentiu uma traição, esperando que o primeiro Papa americano inaugurasse uma nova era de aceitação dentro da Igreja. As reações foram mistas.
Alguns membros do clero expressaram preocupação com o potencial afastamento de indivíduos LGBTQ+. Eles temiam que a reafirmação pudesse desfazer as pontes construídas durante o pontificado do Papa Francisco. Outros apoiaram a posição do Papa Leão XIV, enfatizando a importância de manter a doutrina tradicional. Bispos e padres se envolveram em discussões, tanto públicas quanto privadas, sobre as implicações da mensagem do Papa. Alguns pediram uma abordagem mais pastoral, sugerindo que, embora a doutrina permaneça inalterada, a Igreja deve encontrar maneiras de acompanhar e apoiar todos os indivíduos, independentemente de sua orientação sexual. Os dias que se seguiram a 16 de maio de 2025 destacaram as profundas divisões e desafios que a Igreja Católica enfrenta. A reafirmação dos ensinamentos tradicionais pelo Papa Leão XIV gerou um amplo debate, tanto externa quanto internamente. Enquanto a Igreja lida com essas questões complexas, o mundo observa atentamente, aguardando mais orientações e clareza de seu novo líder. Na manhã de 21 de maio de 2025, o sol lançava um tom dourado sobre a Basílica de São Pedro. Enquanto os fiéis se reuniam para a missa semanal de quarta-feira, a atmosfera estava carregada de expectativa. Sussurros enchiam o ar, especulando se o Papa Leão XIV abordaria as controvérsias que surgiram desde sua recente reafirmação dos ensinamentos da Igreja sobre o casamento. Quando a missa começou, o Papa Leão XIV subiu ao púlpito. Sua presença imponente, porém humilde. Ele começou reconhecendo a diversidade da Assembleia diante dele, notando a unidade em sua fé compartilhada. Apesar das diferentes perspectivas, nos últimos dias, começou ele. Houve muita discussão, muita emoção. Eu ouvi, orei e agora desejo falar do coração. Ele fez uma pausa, permitindo que o peso de suas palavras se assentasse. A Igreja, continuou ele, sempre defendeu a santidade do casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Este ensinamento está enraizado nas Escrituras, como em Mateus 19, 4-6, onde Jesus diz: Não lestes que aquele que os criou desde o início os fez homem e mulher? Assim, eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Um silêncio caiu sobre a congregação. No entanto, acrescentou, isso não significa que nos afastamos daqueles que se sentem marginalizados. Toda pessoa, independentemente de sua orientação sexual, é filha de Deus, merecedora de amor, respeito e compaixão. Ele enfatizou que a missão da Igreja é ser um farol de esperança e compreensão. Devemos nos engajar em diálogos abertos e respeitosos, exortou ele, para abordar as preocupações da comunidade LGBTQ+, visando um equilíbrio entre a fidelidade doutrinária e o cuidado pastoral. As palavras do Papa ressoaram profundamente. Ele não estava alterando a doutrina, mas estendendo um ramo de oliveira, convidando a conversas e enfatizando o compromisso da Igreja com a compaixão. Ao final da missa, muitos dos presentes sentiram um renovado senso de propósito. A mensagem do Papa Leão XIV era clara: defender os ensinamentos, mas sempre liderar com amor. Nos dias que se seguiram, as discussões floresceram nas paróquias de todo o mundo. Clero e leigos começaram a organizar fóruns e workshops para promover a compreensão e a inclusividade, incorporando o chamado do Papa ao diálogo. O Papa Leão XIV havia definido o tom de seu papado, firme na doutrina, mas de coração aberto na abordagem. Era um equilíbrio delicado, mas que ele parecia determinado a manter. Nos dias seguintes ao discurso do Papa Leão XIV, em 16 de maio de 2025, uma onda de introspecção varreu as comunidades católicas em todo o mundo. De metrópoles movimentadas a vilarejos serenos, salões paroquiais e centros comunitários se tornaram arenas para discussões sinceras. Em São Paulo, Brasil, o vibrante coração do catolicismo na América do Sul, a catedral local sediou uma série de fóruns abertos. Paroquianos, clérigos e teólogos
se reuniram para discutir as implicações das declarações do Papa. Padre Miguel, um teólogo respeitado, enfatizou a importância de entender a mensagem do Papa no contexto mais amplo dos ensinamentos da Igreja e do cuidado pastoral em todo o mundo. Em Manila, Filipinas, a nação predominantemente católica viu seus fiéis se congregarem em igrejas e centros comunitários. Grupos de jovens organizaram diálogos, convidando palestrantes de diversas origens para compartilhar suas perspectivas. Maria, uma estudante universitária de 22 anos, expressou seu apreço pelo compromisso do Papa com a doutrina, ao mesmo tempo em que reconhecia a necessidade de compaixão e inclusividade. Em Chicago, cidade natal do Papa Leão XIV, a arquidiocese iniciou uma série de sessões de escuta. Essas reuniões forneceram uma plataforma para que indivíduos LGBTQ+, e suas famílias expressassem suas experiências e preocupações. O bispo Thomas, supervisionando as sessões, reiterou o compromisso da Igreja com o cuidado pastoral e a dignidade inerente de cada pessoa. Enquanto isso, em Nairobi, Quênia, a diocese local colaborou com líderes comunitários para sediar diálogos interreligiosos, reconhecendo a diversidade do cenário religioso da região. Essas discussões visavam promover a compreensão e o respeito mútuos. Padre Joseph, uma figura proeminente na diocese, destacou a importância da unidade e dos valores compartilhados que transcendem as diferenças doutrinárias. Os meios de comunicação tomaram nota dessas iniciativas de base. Artigos e transmissões mostraram os esforços da Igreja para se envolver com seus membros, enfatizando o equilíbrio entre a defesa da doutrina e a prática da empatia. A comunidade católica global, embora diversa em suas reações, demonstrou um desejo coletivo de navegar por essas questões complexas com graça e compreensão. O chamado do Papa Leão XIV por um diálogo respeitoso ressoou profundamente. Sua abordagem, enraizada na tradição, mas aberta à conversa, acendeu um renovado senso de engajamento entre os fiéis. À medida que as discussões continuavam, a Igreja se viu em um momento crucial, abraçando o desafio de abordar as preocupações contemporâneas, enquanto permanecia ancorada em seus ensinamentos duradouros. Na esteira do discurso do Papa Leão XIV, em 16 de maio de 2025, reafirmando a posição tradicional da Igreja sobre o casamento, a comunidade católica global se encontrou em um estado de introspecção. Enquanto algumas vozes expressavam preocupação com o potencial afastamento de indivíduos LGBTQ+, outras apreciavam o compromisso do Papa com a fidelidade doutrinária. Com o passar dos dias, as reações iniciais deram lugar a um silêncio contemplativo. Não era um silêncio nascido da confusão, mas sim de reflexão. Muitos fiéis começaram a considerar a profundidade e a sinceridade por trás das palavras do Papa Leão XIV. Em São Paulo, Brasil, paroquianos se reuniram em igrejas locais para discutir a mensagem do Papa. Padre Miguel, um teólogo respeitado, enfatizou a importância de entender a mensagem do Papa no contexto mais amplo dos ensinamentos da Igreja e do cuidado pastoral. Do outro lado do globo, em Manila, Filipinas, grupos de jovens organizaram diálogos, convidando palestrantes de diversas origens para compartilhar suas perspectivas. Maria, uma estudante universitária de 22 anos, expressou seu apreço pelo compromisso do Papa com a doutrina, ao mesmo tempo em que reconhecia a necessidade de compaixão e inclusividade. Em Chicago, cidade natal do Papa Leão XIV, a arquidiocese iniciou uma série de sessões de escuta. Essas reuniões forneceram uma plataforma para que indivíduos LGBTQ+, e suas famílias expressassem suas experiências e preocupações. O bispo Thomas, supervisionando as sessões, reiterou o compromisso da Igreja com o cuidado pastoral e a dignidade inerente de cada pessoa. Enquanto isso, em Nairobi, Quênia, a diocese local colaborou com líderes comunitários para sediar diálogos interreligiosos, reconhecendo a diversidade do cenário religioso da região. Essas discussões visavam promover a compreensão e o respeito mútuo. Padre Joseph,
uma figura proeminente na diocese, destacou a importância da unidade e dos valores compartilhados que transcendem as diferenças doutrinárias. Os meios de comunicação tomaram nota dessas iniciativas de base. Artigos e transmissões mostraram os esforços da Igreja para se envolver com seus membros, enfatizando o equilíbrio entre a defesa da doutrina e a prática da empatia. A comunidade católica global, embora diversa em suas reações, demonstrou um desejo coletivo de navegar por essas questões complexas com graça e compreensão. O chamado do Papa Leão XIV por um diálogo respeitoso ressoou profundamente. Sua abordagem, enraizada na tradição, mas aberta à conversa, acendeu um renovado senso de engajamento entre os fiéis. À medida que as discussões continuavam, a Igreja se viu em um momento crucial, abraçando o desafio de abordar as preocupações contemporâneas, enquanto permanecia ancorada em seus ensinamentos duradouros. Depois que a poeira dos protestos, debates e entrevistas acaloradas começou a baixar, algo inesperado começou a acontecer. Cartas, centenas delas, depois milhares. Elas vieram de todo o mundo, do Brasil, das Filipinas, da Irlanda, da Nigéria, do Canadá, dos Estados Unidos e do Peru. Algumas eram escritas à mão, com uma caligrafia cuidadosa. Outras digitadas em e-mails ou postadas online para o mundo ler. Mas quase todas começavam da mesma maneira. Caro Papa Leão XIV. E naquelas cartas havia algo mais poderoso do que a indignação. Havia vulnerabilidade, vinda de católicos, LGBTQ+, e suas famílias. As cartas eram honestas. Algumas diziam: ainda estou magoado. Outras escreviam: você nem sabe como é sentar em um banco de igreja e se sentir invisível. Mas o que se destacou, o que realmente mudou a atmosfera, foi que muitos acrescentaram algo mais também. Mas obrigado por falar conosco. Não sobre nós, não ao nosso redor, mas para nós. Essa diferença atingiu as pessoas em cheio, porque pela primeira vez em muito tempo, um Papa havia abordado um tópico que dividia a Igreja por décadas. Não com um distanciamento frio ou linguagem legalista, mas com um tom que dizia: eu vejo você, eu lhe mudei o ensinamento, mas também não vou ignorar a sua dor. E essa mudança, esse tom, tornou-se o que os teólogos da Universidade Gregoriana em Roma começaram a chamar de a dobradiça humana do Papado de Leão XIV. Ele não abriu as portas para redefinir a doutrina. Ele não as fechou com força para silenciar a conversa. Ele ficou na porta e falou como um pastor. Até mesmo bispos que antes se preparavam para mais uma guerra doutrinária começaram a concordar em particular. Um cardeal alemão teria dito durante uma discussão a portas fechadas: ele não cedeu, mas não condenou. Isso é algo que não víamos há décadas. Em uma universidade em Montreal, uma professora de teologia pediu a seus alunos que relessem a homilia de 21 de maio do Papa Leão XIV, não como teólogos, mas como pessoas. Um aluno sublinhou a passagem em que o Papa citou Mateus 19, 4, 6, e escreveu na margem: ele citou a verdade, mas sua voz soava como misericórdia. Em uma paróquia de vilarejo no sul da Itália, um padre leu em voz alta uma carta de um homem gay que não ia à missa há 15 anos. O homem escreveu: assisti à transmissão da sua homilia no YouTube. Eu chorei. E porque você mudou de ideia, mas porque você não fingiu que eu não existo. Histórias como essa ecoaram por continentes. Em Manila, um grupo de pais católicos com filhos LGBTQ+, se reunia semanalmente para rezar o rosário juntos. Após a homilia do Papa, eles começaram a se chamar Los Puentes, as Pontes. Em Dublin, Irlanda, uma freira que trabalhava em ministérios de justiça social comentou discretamente a um repórter: ele não andou na corda bamba, ele andou na estrada, a real, com pessoas gritando de ambos os lados, mas ele continuou andando. Até mesmo colonistas seculares, aqueles que haviam criticado duramente o Papa Leão XIV poucos dias antes, começaram a reconhecer que algo era diferente.
Um escritor proeminente do The Guardian escreveu: ele não deu aos progressistas o que eles queriam. Ele lhes deu algo mais difícil de ignorar: um rosto. Porque, no final das contas, doutrina sem um rosto é difícil de amar. E amor sem convicção é fácil de descartar. Mas o Papa Leão XIV, em seu primeiro verdadeiro momento de tensão global, conseguiu mostrar ambos. Ele permaneceu inabalável no que acreditava, mas profundamente comovido em como disse. E talvez esse tenha sido o momento em que o mundo percebeu que este Papa não estava aqui para ganhar lados. Ele estava aqui para lembrar a todos que a Igreja ainda tem um coração. Quando maio de 2025 chegou ao fim, algo inesperado aconteceu dentro dos muros do Vaticano e muito além deles. O que começou como uma tempestade de reações negativas, com críticos inundando as manchetes e comentaristas, afiando cada palavra de seu desapontamento, lentamente começou a se transformar em algo muito mais raro do que concordância. Tornou-se compreensão. Não total, não unânime, mas silenciosa, relutante e surpreendente. E veio dos lugares mais improváveis. Em 29 de maio, pouco mais de 2 semanas desde que o Papa Leão XIV se apresentou perante o corpo diplomático e reafirmou a crença da Igreja de que o casamento era entre um homem e uma mulher, o The New Yorker publicou uma manchete que dizia: ele não cedeu, mas também não nos quebrou. Aquele artigo não era um endosso completo da doutrina, mas era algo ainda mais incomum no mundo de hoje. Era respeitoso. Um colunista que anteriormente havia chamado o Papa Leão de um retrocesso para a Igreja Global, admitiu em um painel ao vivo: eu esperava que ele fosse rígido, mas não esperava que ele fosse tão humano. E talvez tenha sido isso que tornou tudo tão diferente. O Papa Leão XIV não gritou por cima do barulho. Ele não tentou competir com as guerras culturais ou os incêndios das redes sociais. Ele apenas ficou parado e deixou suas palavras serem calmas em um mundo que pune a calma. Em uma época em que a maioria dos líderes escolhe lados e grita, o Papa Leão escolheu trilhar um caminho muito mais difícil, o do meio. Não um meio de concessão, mas de convicção com compaixão. Historiadores da Igreja começaram a chamá-lo de o momento limiar. O ponto em que a Igreja, sob essa nova liderança, conseguiu manter tanto a verdade quanto a ternura no mesmo fôlego. Um renomado teólogo da Universidade de Salamanca disse durante uma mesa redonda no Vaticano: ele não reinventou a doutrina, ele reintroduziu o tom. Esse tom, quieto, lento, até doloroso às vezes, falou mais alto do que qualquer decreto. E pegou o mundo de surpresa, porque a maioria das pessoas não achava que o Papa Leão XIV era capaz disso. Não no começo. Ele era o americano, o quieto, o forasteiro que viveu na selva, mas agora estava cercado por mármore. Alguns pensaram que ele desmoronaria sob pressão. Outros pensaram que ele venderia a tradição por aplausos. Mas ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele simplesmente permaneceu exatamente onde estava e convidou os outros a se aproximarem, não arrastando-os para a concordância, mas fazendo-os se sentirem seguros o suficiente para sentar e ouvir. E foi isso que mudou. Não foram as regras que mudaram. Foi a sensação da voz da Igreja. Jovens católicos começaram a voltar aos bancos, não porque pensassem que o Papa mudaria a lei da Igreja, mas porque, pela primeira vez, sentiram que sua luta com a fé e a identidade não estava sendo descartada. Na África do Sul, um radialista católico disse: ele fala como alguém que segurou as mãos dos moribundos e sabe que gritar não cura feridas. Na Argentina, um grupo de coroinhas adolescentes iniciou um podcast chamado O Caminho do Meio. Seu primeiro episódio foi intitulado O Dia em que o Papa Não Gritou. E em Roma, um artista pintou anonimamente um mural do Papa Leão XIV ao longo de um muro de pedra perto de Trastevere. Ele estava descalço, segurando uma Bíblia em uma mão e nada na outra. Abaixo, em letras vermelhas, uma única palavra: Sano, que significa curador. Em 31 de maio, os correspondentes do Vaticano não descreviam mais o novo Papa como
o incerto. Eles o chamavam de a chama serena, estável, enraizada e acesa não pela raiva ou reforma, mas pela resolução. E em uma era em que tudo parece barulhento, rápido e brutal, esse tipo de liderança, lenta, inabalável, profundamente pessoal, não apenas surpreendeu o mundo, mas o silenciou. Se esta história o comoveu, mesmo que por um momento não role para longe.